exposição do estado de Goiás sempre foi a primeira exposição do Brasil, né? Durante anos, tanto em volume de animais como de público. Sempre foi considerada uma das maiores ou a maior exposição do Brasil que tinha. Hoje eu estou um pouco afastado, não tenho muito essa ideia, mas na época sempre a exposição aqui era uma exposição muito procurada por todos os criadores do Brasil inteiro, né? E aí, com esse trabalho do núcleo, né, convidando criadores, fazendo reuniões anteriores, promovendo leilões, né, que sempre o núcleo promoveu um leilão dentro da própria exposição, né? Teve época que a gente fez fora. Então, a exposição do Manga Larga Machador, ela foi tomando corpo dentro da própria exposição da SGPA, entendeu? Foi ocupando um espaço grande, junto perante as outras raças, porque sempre teve exposição das outras raças de equino, né? Só que o machador foi pegando corpo, foi tomando, né, uma proporção assim que, sob determinada época, assim, a gente tinha praticamente o dobro de animais juntando todas as raças, ou até mais, né? Virou uma exposição muito importante a nível de Brasil, né? A primeira exposição foi feita aqui em Goiânia, mas nós chegamos a fazer exposição em Anápolis, em Umas, chegamos a fazer exposições fora de Goiânia, mas sempre o nosso forte foi aqui, né, na exposição de maio, que é a exposição do estado de Goiás, e na exposição de outubro, que é a exposição de Goiânia, né? Era uma exposição que os criadores gostavam de vir para cá, porque era tranquilo, parque tranquilo, né? Então, que também cresceu muito essa exposição de outubro, a partir dessa promoção do núcleo, ela desenvolveu muito. Isso a nível de exposição, né? Mas o núcleo tinha um calendário de eventos durante todo o ano, né? Então, assim, não vou te mensurar uma, mas tivemos várias, dentro, assim, grandes exposições com grande qualidade de animais, entendeu? Que foram animais que foram premiados aqui em maio e que foram campeão nacional em julho, lá no Parque da Gameleira. Então, no ranking de exposições, Goiânia foi tomando corpo de uma forma tal que chegou que os grandes expositores a nível nacional, os grandes criadores, eles vinham para Goiânia para ranquear aqui, porque o animal que fosse premiado aqui em Goiânia era certeza que era uma exposição pesada. Era certeza que em julho ele ia estar bem colocado na exposição nacional. Eu já tenho essa fazenda aqui há 36 anos e eu nasci na roça, eu ia para a escola em cima do lombo de um cavalo, então a gente tem a origem, né, rural. A família sempre foi muito ligada ao agro, porque meu pai comprou uma propriedade, eu acho que eu tinha 4 anos de idade, né, pai? Sim. Então, de lá para cá, a gente frequentava a fazenda do meu avô, antes disso. Então, com 3 anos, eu já andava a cavalo na fazenda do meu avô. Sim. Com 4 anos, ele comprou uma fazenda pequena, próxima a Goiânia, e a gente começou e não parou mais. Comprou essa propriedade, foi aumentando ela. O Manga Larga Machador sempre foi muito forte no estado de Goiás. Há alguns anos atrás, se eu não me engano, uns 10 anos atrás, o núcleo de Goiás foi eleito o 3º melhor núcleo do Brasil. Sim. Isso tem os índices lá que eles fazem, número de animais, exposições, um monte de coisa. E a gente conseguiu esse título. Meu pai, nessa época, acho que era vice-presidente do núcleo. E meu pai já foi vice-presidente do núcleo de Goiás umas 5 vezes, né, pai? Em umas 5 gestões. E eu já fui diretor em 2 ou 3 gestões também. Então, de 30 anos para cá, a gente deve ter participado de todas as gestões do núcleo de Goiás. Exato. A gente nunca abandonou, a gente sempre fomentou o cavalo no estado, sempre prestigiou, sempre patrocinou, sempre levou nos eventos. E grandes animais que ganharam nas exposições de Goiás foram campeões nacionais depois. Sim. Tem vários exemplos: Espanhol Café da Nova, Fricote Santa Paula, Artista do Faixa,
Umbanda da Esperança, Nostalgia do Morro Azul, e por aí vai. Então, Marquesa Vegas, então Marquesa foi campeã nacional de marcha, Umbanda campeã nacional de marcha, Nostalgia campeã nacional de marcha. Então, aqui em Goiás, já saíram já fizeram grandes títulos nacionais de animais de criadores do estado de Goiás. Eu acho que Goiás, se a gente for realmente levantar esses números, eu acho que é um dos núcleos que mais tem crescido no Brasil. Eu acho que, de uma forma geral, o Manga Larga Marchador está crescendo demais, né? É uma das raças que eu acho que mais cresce, mais cresce no Brasil. E o nosso núcleo sempre foi tocado por criadores, pessoas apaixonadas. Quando o Leonino Caiado deixou o governo, ele fez o primeiro Aras dele, né, que era o Aras da Luanda. E entusiasmado, porque em Goiás tinha 5 criadores só, pequenos criadores. E a gente, como era muito ligado, o entusiasmo veio e eu comprei os primeiros animais e comecei meu criatório, né? Hoje deve estar com mais ou menos 40 anos que eu crio cavalo. Iniciante no criatório, logo tive um cavalo que foi campeão aqui dentro, né? Que foi o Agadir da Luanda. Isso me marcou bem. E daí para frente, alguns animais meus que foi até para Brasília, foram reservados campeões lá. Quanto a isso, eu não posso reclamar nada, eu dei muita sorte. Toda gestão ela tem que se modernizando, né? Com o avanço da tecnologia, você não pode estar no ano 2000 lá atrás, você tem que acompanhar as tecnologias, inclusive no criatório. Hoje, se você vai fazer uma inseminação, uma transferência de embriões, não é como você fazia no passado. Você tem que acompanhar, e daqui a um tempo, com a inteligência artificial, vai mudar muito ainda, né? A gente não pode estar perdendo tempo. Eu não posso falar muito do parque do passado, porque quando nós começamos, o parque aqui já tinha uma boa estrutura, não tinha nada a reclamar, bem montada, a pista de julgamentos Manga Larga já era uma pista boa. Agora, o número de criadores é que aumentou muito no estado, né? E o parque está muito bem localizado. Você tem aeroporto aqui muito perto, né? Você tem hotéis perto, o trânsito não é difícil para você chegar aqui. Olha, para mim foi muito bom, né? E nesse tempo que eu tive dentro do Manga Larga Marchador, teve muitas pessoas que também se destacou aqui, tanto o Marco Aurélio, o Otávio, o Sérgio Mansur, né? A própria Vivian, mas umas pessoas que me ajudaram bastante aqui na minha gestão. Eu vou falar que foi o Luiz Antônio Flores, né? Eu falo que foi o Dr. Gustavo Machado, né? Também me ajudou muito, muito mesmo, né? E uma pessoa, assim, que eu não posso esquecer aqui, que também deu um apoio muito grande no núcleo, foi uma secretária que nós tivemos. O nome dela é Wanda. Ela saiu, aposentou, né? Depois de algum tempo, né? Acho que na época da Patrícia, se não me engano, né? Mas foi uma pessoa que nos ajudou bastante aqui dentro desse núcleo, né? Bom, então, o que nós fizemos aqui? Algumas cavalgadas, né? Cavalgada da Lua, a gente fez, eu acho que eu fiz 2 cavalgadas da Lua. Teve uma cavalgada em Pirinópolis, foi uma cavalgada diferente, eles falam que é aquela cavalgada planilhada, né? Para juiz, tem um tempo, né? Aquela coisa toda. Nós organizamos aqui também, né? Eu não posso falar para você que eu atuei sozinho. Eu acho que teve uma equipe toda a equipe
da minha gestão sempre participou ativamente. Eu não fui sozinho, né? Então isso foi muito importante, não só para mim, mas como para o núcleo, né? O cavalo em si, ele traz a família para dentro da raça. E aí eu vou falar de qualquer raça. Mas no Manga Machador, na minha época, ele trazia muita gente aqui, lotava, isso aqui era lotado, sabe? E a família inteira que interage junto vem só somar. Porque, veja bem, minha filha não é uma, digamos, não é uma Amazonas, é a Amazonas. Com 11 anos de idade, ela tirou o 3º lugar. E tinha uma média de uns 40, 50 animais disputando na pista. Isso era 2 horas da manhã. Entendeu? E ela tirou o 3º lugar. E ela já entrou algumas vezes apresentando o cavalo dela. E ela já foi campeã montada, com pouca idade. Então, para mim era uma satisfação sair, eu, minha esposa, minha filha, meu filho, montados, passear, fazer cavalgada ali perto da nossa chácara, né? E isso foi importante para mim, né? E é por isso que eu falo para você que o cavalo une pessoas, une famílias também.